Para a aula do dia 24/6, nós iremos estar abordando aí os conteúdos sobre nova ordem mundial, multipolaridade, migração interna e comércio mundial. Então, estaremos trabalhando esses três tópicos para questões de pós-médio e nem atualidades, tá? Então, a gente vai estar utilizando aí o caderno que vocês já têm em mãos e está respondendo as questões também. Tá? Então, a princípio, a gente vai estar abordando aí a temática das questões. Então, no primeiro tópico, a gente vai estar vendo aí sobre o mundo multipolar, no caso, a multipolaridade. Então, o mundo multipolar é uma nova organização geopolítica, de forma que há distintos centros de poder, exercendo influência no campo político, econômico e militar. Ou seja, na realidade, o mundo, após a Guerra Fria, ele deixou de ser aquela bipolaridade no qual haviam aí apenas dois países ou duas nações que tinham esse domínio, esse controle nessas esferas do campo político, econômico e militar. E aí então passou-se a ter vários poderes econômicos em todo o mundo, várias nações. Então, após a queda do regime socialista, diversos países se aproximaram do mundo capitalista com a finalidade de ingressar nesse sistema e alcançar uma integração no mercado. Então, os países que se encontram nessa fase devem submeter a vários anos de adaptação para o novo regime. Isso porque as mudanças executadas englobam fatores políticos, econômicos e sociais. Ou seja, na realidade, uma nação, para ela sair de um mundo socialista e entrar para um mundo capitalista, de cara, pelo próprio nome, modo capitalista, a gente percebe que é um modo fácil, simples. Na realidade não é. Então, precisa-se de um tempo e de uma série de adaptações para eles se tornarem um mundo capitalista, um país socialista. E aí então é o que está acontecendo. Países hoje socialistas estão aos pouquinhos aí se integrando ao mundo capitalista. Então, o que acontece na maioria das vezes com esses países é o surgimento de problemas que anteriormente não possuíam, dentre eles a inflação dos preços, desemprego, salários baixos, a ascensão da desigualdade social, violência e criminalidade, entre outros diversos problemas que acontecem quando os países passam a adotar o sistema capitalista, visto que também lá no sistema socialista já apresentavam problemas, porém aqui eles se acentuam mais ainda. Então, com o declínio do regime socialista em âmbito global, o capitalismo despontou hegemonicamente como sistema político-econômico mundial. No período da Guerra Fria, existiam duas potências mundiais, como citamos, os Estados Unidos e a União Soviética. Naquele momento, o mundo era considerado bipolar. Mas, após tais acontecimentos históricos, o mundo passou a ter uma nova organização geopolítica, de forma que há distintos centros de poder, exercendo influência no campo da política, da economia e militar. Isto é, um mundo multipolar, como comentamos. É um mundo que saiu de dois pontos, de dois poderes e se tornou vários, né? Vários países hoje têm esse poder, né? Porém, hoje, a principal potência militar e econômica e também política é os Estados Unidos. Essa nação superou em todos os aspectos os soviéticos após o seu declínio, e assim é responsável pela maioria das intervenções de caráter militar no globo, ou seja, boa parte dos problemas de que diz respeito a situações militares, os Estados Unidos ele tem esse poder de intervenção, de uma certa forma de agir para intervir nessas situações. Então, no caso econômico, o Japão atualmente ocupa a condição de segunda potência mundial. Sua ascensão financeira ocorreu a partir do término da Segunda Guerra Mundial. A aplicação de medidas direcionadas à saúde e educação resultou em crescimento acelerado de sua economia. Já a Europa, ela é considerada também como uma potência econômica, condição que resultou do sucesso da União Europeia, o principal bloco econômico do planeta, que tem como principais líderes a Alemanha, França e Inglaterra.
Então aqui nós temos esses principais pontos de atenção, né? No caso aí, que possuem aí esses poderes, no caso. Agora, o segundo ponto aí que a gente vai estar abordando é sobre a migração. Então, no caso da migração humana. Então, o que são essas migrações? As migrações, elas tiveram lugar em todos os tempos e numa variedade de circunstâncias. Têm sido tribais, nacionais e internacionais, de classes ou indivíduos. As suas causas têm sido políticas, econômicas, religiosas, étnicas ou por mero amor à aventura. Então, as suas causas e resultados são fundamentais para o estudo da etnologia, história política ou social e para a economia política. Então, na verdade, há várias características que provocam essa migração em todo o mundo. Então, de uma certa forma, essa migração a gente vê pelo processo histórico aqui, que a raça humana saiu do continente africano, se estendeu ao continente europeu, por toda a Ásia, e da Ásia para a Oceania e chegando à América, ao continente americano, até chegar na América do Sul, principalmente aqui no Brasil. Então a gente vê que houve um processo migratório dessa raça humana. Então, puxando aí a migração para o Brasil, como que ocorre? Ou o que está acontecendo com esse processo migratório dentro do território brasileiro? Então, a migração no Brasil acontece principalmente por motivos econômicos e desastres ecológicos. A população de um país não é apenas modificada pelas mortes e nascimentos de seus habitantes. É preciso levar em conta também os movimentos de entrada e de saída, ou seja, as migrações que ocorrem em seu território. As migrações internas são aquelas que se processam no interior de um país, como por exemplo o êxodo rural, o que é constante no Brasil. Ou seja, no caso do Brasil, aconteceu em massa o êxodo rural, que provocou esse processo migratório de uma região para a outra. Então a gente observa aqui que nesse mapinha aqui, que nós temos aí uma migração muito grande, houve uma migração muito grande da região nordeste para a região norte, região sudeste e consequentemente agora saindo da região sudeste para o interior do país. Então tudo sendo provocado aí pela atração de novas oportunidades, principalmente aí pelo setor industrial. Então, as migrações pelo território brasileiro, elas estão associadas, como se nota ao longo da história, a fatores econômicos desde o tempo da colonização pelos europeus, quando terminou o ciclo da cana-de-açúcar na região Nordeste e teve o início do ciclo do ouro em Minas Gerais e Goiás. Houve um enorme deslocamento de pessoas em direção ao novo centro econômico do país. O ciclo da borracha atraiu grande quantidade de imigrantes para a região da Amazônia. Graças ao ciclo do café, posteriormente com o processo de industrialização, a região sudeste tornou-se o grande polo de atração de imigrantes, que saíam de sua região de origem em busca de emprego ou de melhores salários. Então, acentuou-se então o processo de êxodo rural, no caso aí da saída dessas pessoas aí do campo para a cidade em larga escala. Então aqui a gente tem aí esse primeiro mapinha à esquerda, da década de 60 até 80, a gente tem uma migração aí do nordeste, do norte em sentido à região sudeste e do sul também. Tudo aí sendo atraído pelos polos industriais dessa região. E já na década de 90, a gente percebe que a, a migração do sul já vai em direção ao norte. E a migração da região nordeste, as pessoas aí da região nordeste, já saem do nordeste e começam a ir para a região norte, aí atraído pelo polo da Zona Franca de Manaus. E aí então ainda continua as migrações indo em direção ao centro-oeste do Brasil e ao sudeste. E já na década de 80 e 90, nesse período aqui já, a gente já vê aí essa migração em massa aqui, ó, da região nordeste para o sudeste, para o centro-oeste e para o norte.
Então, tudo por uma busca de novas oportunidades e, propriamente, esses polos industriais passam a atrair mais pessoas, principalmente aqui na região de Goiás, região de Mato Grosso do Sul, que tem os polos industriais e então passaram a atrair mais essas pessoas. Já o terceiro ponto aí é o comércio internacional. Agora abordaremos aí um pouquinho sobre o comércio internacional. O que é esse comércio internacional? Ela é a troca de bens e serviços através de fronteiras internacionais ou territórios. Ou seja, é a comercialização desses bens, desses produtos que ultrapassam as fronteiras desses países, a fronteira dos países, principalmente aí a questão da formação dos blocos econômicos que possibilitam uma comercialização mais livre. Porém, outros países não deixam de estar fazendo essa prática. Então, na maioria dos países, ele representa uma grande porcentagem do PIB. O comércio internacional está presente em grande parte da história da humanidade, mas a sua importância econômica, social e política se tornou crescente nos últimos séculos. O avanço industrial dos transportes, a globalização, o surgimento das corporações multinacionais, ou outsourcing, tiveram grande impacto no incremento deste comércio. O aumento do comércio internacional pode ser relacionado com o fenômeno da globalização, além de que podemos lembrar aí do avanço tecnológico aí voltado para a informática e internet. Então, isso possibilitou o avanço maior do comércio em todo o mundo. Então, esses três tópicos aí é uma noção básica do que nós iremos estar trabalhando aí nas questões de Enem. E aí, com essa base teórica, você pode ter uma noção do que a gente pode estar podendo solucionar as questões. Tá? Então, boa aula e dúvidas pode estar perguntando no grupo.